O chamado de Deus é para que a gente cumpra a missão de um jeito equilibrado, sereno, em relacionamento com Ele, fazendo aquilo que Ele quer. Você lembra Jesus em vários momentos dizendo para os 12, agora vamos dormir um pouquinho, agora não vamos para a próxima cidade, agora não vamos fazer isso, agora vamos orar. Tudo isso fazia parte de uma agenda sustentável, de um foco, de um alvo que Ele atingiu de uma maneira razoável, equilibrada e bem-sucedida. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio da Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nessa série de início de ano estamos falando sobre quando as igrejas acertam o alvo, as pessoas florescem. E dentro disso, hoje quero trabalhar um pouquinho como a mentalidade errada pode desviar sua igreja do alvo. Bom, é sempre difícil falar de coisas erradas e não quero falar sobre isso aqui apontando o dedo, acusando ou coisa desse tipo, ou mesmo jogando, como a gente usa a expressão, jogando o bebê com a água do banho fora. Mas na verdade, quando a gente olha para a diferença entre as duas mentalidades, a mentalidade estrutural e a mentalidade de processos, como já mencionei, ainda temos muito a estudar sobre isso, muito a aprofundar sobre isso, mas talvez seja uma grande descoberta nos últimos anos sobre aquilo que a gente vem fazendo e aquilo que deveríamos fazer no padrão de Jesus. Nossa vida cristã é assim, nossa igreja é assim, nossa liderança é assim. O que eu não devia estar fazendo, o que eu preciso mudar e fazer uma nova coisa, e o que eu não estava fazendo, que eu preciso passar a fazer para cumprir a ordem de Jesus. Bom, quando a gente pensa nessa forma errada do que a igreja pode estar fazendo, que compromete o alvo e automaticamente não leva as pessoas a florescerem, dentro da mentalidade estrutural, uma das coisas que normalmente acontece é a sobrecarga. E talvez a gente tenha hoje um parâmetro muito mais sério disso que eu queria levar você a refletir. É interessante que a pandemia fez uma tremenda diferença na vida da sociedade, das pessoas, mas nesse aspecto fez uma tremenda diferença na vida da igreja e dos líderes. Eu, desde que quando começou a pandemia, tenho ouvido os pastores falarem que perderam cerca de 30% a 40% dos seus líderes, porque eles descobriram naquele um ano de pandemia que foi super difícil, perdemos pessoas, etc., que eles não precisavam viver aquela vida louca, aquela vida agitada de atividades, reuniões e tudo mais. Então eles simplesmente não voltaram. Outros voltaram e continuaram na sua participação como líderes na igreja, mas talvez a maioria esteja dizendo assim, pastor, menos, vamos diminuir o ritmo. E alguns pastores talvez não tenham sido sensíveis a isso. Então, a sobrecarga continua e a gente continua perdendo gente na liderança e gente nas igrejas por conta disso. Um fator ainda mais profundo, que ainda não tem pesquisas muito profundas sobre isso, mas as pesquisas que fizemos indicam isso. Um bom número dos 100 igrejas que a gente tem hoje são fruto dessa sobrecarga, desse cansaço com a igreja. Você já parou para pensar que com qualquer pessoa sem igreja que você conversa, ele fez uma separação, ele ou ela fizeram uma separação muito clara. Eu não quero aquela igreja cheia de estrutura, atividades maluca e tal, mas eu continuo tendo meu relacionamento com Deus, eu não apostatei da fé, eu continuo inclusive dando meu dízimo, minhas ofertas para organizações, para pessoas, missionários, etc. Eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo orando. Eles fizeram uma separação clara do que era a mentalidade estrutural da mentalidade de processo de Jesus que gera crescimento, que gera amadurecimento. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. E muitas pessoas sem igreja estão começando a voltar, procurando igrejas, mas igrejas mais leves, mais simples. As igrejas que mais cresceram na pandemia e pós-pandemia são igrejas que têm propostas mais leves de ministério, de trabalho, etc. Já do outro lado, tem muitas igrejas que também atuam de maneira errada, na minha perspectiva, obviamente, como eu disse, eu não estou atirando a pedra nem julgando a sua igreja, é uma perspectiva minha pessoal como consultor de igrejas, como capacitador de líderes, e elas entram no estágio de manutenção.
A mentalidade estrutural leva a um cansaço, a um esgotamento ou simplesmente a apertar o botão da manutenção e vamos repetir todo ano as mesmas coisas que fizemos nos últimos anos. Então, percebam o seguinte, a diferença entre a mentalidade estrutural e a mentalidade de processos é que na mentalidade estrutural, que na minha perspectiva geram os maiores erros da igreja, são manutenção ou sobrecarga. E eu tenho um amigo meu que gosta de usar basicamente essa expressão. Aqueles que vivem numa mentalidade estrutural são sinceramente errados. E como a minha esposa sempre diz, a Raquel sempre diz, é o sujo falando do mal lavado, eu também já vivi isso. Eu já atuei por muitos anos, até como pastor, como líder, sinceramente errado. Como é que você pode ser sincero e errado? Pois é, a gente não sabia, a gente era ignorante, ou nós recebemos das gerações anteriores esse bastão e continuamos fazendo do jeito que sempre foi feito. Então, ao longo das décadas, as igrejas foram se tornando cada vez mais ativistas, cada vez mais estruturadas, cada vez mais engessadas, e a gente entrou nessa mentalidade estrutural de uma maneira sinceramente errada. Bom, o que a mentalidade estrutural produz, então, e que pode tirar a nossa igreja do foco e que pode tirar o nosso ministério do foco? Ativismo é uma produção da mentalidade estrutural, muitos cargos, poucos líderes, cansaço dos membros, como já mencionei, a busca sempre por novos modelos. Eu diria que nos últimos 20 ou 30 anos no Brasil, a grande maioria dos pastores e igrejas que eu conheço vivem em busca de novos modelos. Então eu também não estou condenando nem julgando nenhum modelo, mas essa busca dos pastores e líderes por um novo modelo que pode melhorar a minha igreja, que pode dar uma virada, que pode fazer um milagre, que pode gerar crescimento, que pode ajudar a integrar os novos crentes que eu estou perdendo, é uma busca desenfreada, é uma produção da mentalidade estrutural. Perceba o seguinte, as igrejas mais antigas tinham a denominação como referencial, o manual dos jovens, das crianças, das mulheres, dos homens, dos vários segmentos e estruturas, etc. Ao longo dos últimos anos, os pastores começaram a procurar novos modelos, mas eles não viraram uma chave. Eles simplesmente trocaram de manual. Eu tinha uma estrutura e essa estrutura não funciona mais. E eu começo a procurar um novo tipo de modelo de ministério, um novo tipo de estrutura, e eu vou lá e participo do treinamento, da conferência, compro todos os manuais e tento implementar aqui com aquela mesma mentalidade anterior que era a mentalidade estrutural. Então, não vai funcionar. Eu tenho visto pastores dizer assim, eu sou órfão do modelo A, B ou C, do estilo A, B ou C de ministério, porque eu tentei e não deu certo, já tentei 5 vezes. Um pastor me disse esses dias, chorando, depois de 20 anos de tentativas, Josué, eu já tentei tudo que você possa imaginar, todos os modelos de ministério, não funciona. Eu não posso errar mais. Isso é resultado de uma mentalidade estrutural. E, como eu mencionei, muitos crentes sem igreja ou desigrejados são fruto também, em boa parte, da mentalidade estrutural. A mentalidade estrutural produz rigidez, nada pode ser mudado. Produz muita informação, mas pouca transformação. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, crianças, 8, 9 anos, que um dia um deles falou assim, pai, hoje a gente não vai na igreja não. E quando eu perguntei por quê, é a mesma história, a mesma tia, o mesmo versículo, o mesmo cântico, o mesmo isso, o mesmo aquilo. Aos 9 anos de idade, eles já estavam cansados desse modelo estrutural que, na verdade, fornece muita informação e pouca transformação. O modelo estrutural também, a mentalidade estrutural também produz crentes com agendas esgotantes. Eu diria que é o mesmo paralelo que se faz, né? Às vezes crianças com agenda de executivo, aquela criança que vai para a escola, tem aula de judô, de piano, piscina, mais isso, mais aquilo, e depois de um tempo ela precisa ir para o psicólogo porque ela não está aguentando o ritmo de atividades. Tem muitos crentes com agendas esgotantes, agendas de executivos. Não sobra energia para o foco, por isso as pessoas não florescem. Talvez as pessoas da sua igreja não estejam florescendo porque as suas agendas estão esgotando
distantes e elas não veem muita diferença na vida delas com tudo isso que elas estão fazendo. A gente vê crentes passivos e líderes esgotados. A gente vê um consumo de energia para manutenção dessa estrutura e de tudo que existe que esgota as pessoas. E aí, a essa altura, você pode estar perguntando, bom, isso quer dizer então que a gente não deve ter estrutura? Você está condenando a estrutura? Absolutamente não. O que eu estou dizendo é que a estrutura precisa ser serva da missão. Isso, para mim, é um aprendizado incrível ao longo dos anos, porque por muitos anos eu trabalhei muito para a estrutura, para manter a mentalidade estrutural. E isso, na verdade, não foi a coisa mais importante no meu desenvolvimento espiritual, no meu relacionamento com Deus e no meu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Chegou momentos em que nós estávamos esgotados, tanto eu, a Raquel, nossa família, estávamos esgotados por isso. Então, a partir disso, eu tirei esse princípio simples e ao mesmo tempo profundo. A estrutura precisa ser serva da missão. E muitas igrejas não estão acertando o foco, o alvo, e não estão gerando florescimento das pessoas porque a missão se tornou serva da estrutura. Então, essa é uma conversa para incomodar. E eu espero que tudo isso leve você a pensar no próximo nível, na próxima etapa, na próxima fase da sua vida, do seu ministério. Por que, pastor, você quer fazer tudo sozinho? Por que você quer colocar um pequeno grupo de líderes tentando manter uma estrutura impossível de ser mantida? Alguns anos atrás eu dei consultoria para uma pequena igreja que tinha 30 pessoas e às vezes o pessoal pergunta, mas você daria consultoria para uma igreja pequena? Sim, era um caso muito específico e eu ajudei aquele pessoal durante alguns meses. Depois de alguns meses eu fiz uma recomendação que eu jamais tinha feito na vida e orei muito antes de fazer essa recomendação. Eu falei assim, gente, fechem essa igreja. Vocês dariam para ser um bom pequeno grupo ou célula. Só que vocês saíram de uma determinada igreja que houve problemas, resolveram plantar essa nova igreja e vocês com 30 pessoas estão tentando manter uma estrutura para 300. Tem tudo quanto é ministério nessa igreja, mas são as mesmas pessoas que ficam ali rodando e tentando fazer tudo. Vocês estão perdendo seus filhos, vocês não estão conseguindo discipular a próxima geração, vocês mesmos não estão entendendo o que é serem discípulos de Jesus. Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada se você quer deixar de ser sinceramente errado, mantendo a mentalidade estrutural e levando sua igreja a não atingir o alvo e não fazer as pessoas florescerem. Pastor, a decisão de hoje pode ser, você quer migrar da mentalidade estrutural para a mentalidade de processos de Jesus para que a sua igreja acerte o alvo? A primeira decisão, pastor, é sua. Não é dos seus líderes, não é do seu conselho, não é da diretoria da igreja. A primeira decisão é sua. É o pastor, é o líder que decide para si mesmo, eu não quero mais essa vida. Eu não quero simplesmente tentar cumprir o chamado de Deus, a paixão que Deus me deu, de um jeito maluco. O chamado de Deus é para que a gente cumpra a missão de um jeito equilibrado, sereno, em relacionamento com Ele, fazendo aquilo que Ele quer. Você lembra Jesus em vários momentos dizendo para os 12, agora vamos dormir um pouquinho, agora não vamos para a próxima cidade, agora não vamos fazer isso, agora vamos orar. Tudo isso fazia parte de uma agenda sustentável, de um foco, de um alvo que Ele atingiu de uma maneira razoável, equilibrada e bem-sucedida. Então, a primeira decisão é sua, pastor. Agora, depois disso, você precisa decidir levar isso para a sua liderança e depois de se reunir com esse grupo de líderes e compartilhar essas coisas, você precisa também levar esse grupo de líderes à mesma decisão. Depois de tomar a decisão que você não quer salvar sozinho o mundo, a igreja e o evangelho, aquele grupo de líderes que caminha com você precisa também entender essas coisas. E você precisa compartilhar, pastor, essa decisão com eles. Talvez, se você que está ouvindo não é o pastor da igreja e o seu pastor ainda não entendeu isso, talvez Deus queira usar você também para conscientizá-lo e dizer, pastor, vamos com calma.
Vamos olhar qual é o alvo, vamos ver se a gente está acertando o alvo, se as pessoas da nossa igreja estão florescendo, se o discipulado está florescendo, se nós estamos fazendo novos discípulos, se nós estamos sendo uma igreja missional, relevante, transformadora. Então, pastor, tome primeiro a sua decisão. Depois, talvez peça perdão para o seu grupo de líderes. E depois convide eles para uma nova jornada. Eu tenho certeza que vocês vão dedicar tempo e energia para o alvo. E as pessoas na sua igreja vão florescer. Se você precisar de ajuda, tem vários desses pensamentos e ideias aqui nesse livro, Planejamento Estratégico para Igrejas. Além disso, a gente tem um programa para ajudar a sua igreja a planejar para a próxima etapa e para fazer discípulos. Então, faça contato com a gente e eu espero ouvir falar da história que você vai escrever num novo capítulo, de uma nova forma, para levar as pessoas a florescerem e cumprirem a missão de Deus. No próximo episódio tem mais dicas sobre isso. Grande abraço!